vamos desvendar juntos as fronteiras do nosso próprio ser, usando as ferramentas da ciência como guia. Vamos começar com 4 palavras: público, privado, natural e fictício. Assim, de cara, elas não parecem ter muita coisa a ver uma com a outra, né? Mas olha, elas são a chave para a gente montar um quebra-cabeça bem interessante sobre como a ciência entende o comportamento. Vamos mergulhar nessa investigação. Isso mesmo, público, privado, natural e fictício. O que essas palavras, que parecem não ter conexão nenhuma, poderiam estar fazendo juntas? Uma parece falar de espaço, outra de conceitos, até de coisas que nem existem. É um verdadeiro enigma, não é verdade? Para começar, vamos pensar nesta pergunta, que é a base de tudo. A maioria das pessoas tem aquela sensação, de que existe um piloto secreto, um eu interior que toma as decisões. Mas e se essa sensação for, na verdade, uma ilusão? E se não existir fantasma nenhum na máquina? É uma ideia que desafia nossa intuição, com certeza, mas é o ponto de partida perfeito para uma investigação científica fascinante. Vamos definir as ferramentas que a gente vai usar para organizar o mundo e tudo o que acontece nele. E aqui estão as nossas ferramentas. A ciência do comportamento organiza tudo com base em 4 conceitos bem importantes. Primeiro, se algo é público, ou seja, todo mundo pode ver, ou se é privado, algo que só a própria pessoa percebe. E depois, se é natural, se existe de verdade no mundo físico, ou se é fictício, um conceito que a gente inventou. Com essas 4 regrinhas, a gente já pode começar a mapear o nosso campo de estudo. Agora, o que é bem interessante aqui é como essa ideia desmistifica o tal do privado. Pensa no espirro. Se acontece no meio da rua, é um evento público. Agora, se a pessoa espirra sozinha no quarto, é privado. Mas a ação do corpo é exatamente a mesma. A pele não é um muro mágico que cria um mundo interior separado. Pensar em silêncio, por exemplo, é uma ação física, assim como falar alto. A única diferença é que é menos observável. E isso nos leva direto para a diferença crucial entre o que é natural e o que é fictício. O cérebro, ele é um objeto natural. Um cirurgião pode pegar, pode pesar. Já a mente, a mente é uma invenção, é um conceito. Como a imagem diz, ninguém nunca tocou numa mente. Para a ciência, ela é como uma fada madrinha, uma história que a gente usa para explicar algo que não entende. É uma ferramenta de linguagem, não uma coisa. Tá, mas se a mente é uma ficção, por que essa ideia é tão presente? Então, é que ela cria um problema enorme para a ciência. Um problema que o filósofo Gilbert Ryle chamou de forma genial de o fantasma na máquina. Vamos entender por que essa ideia mais atrapalha do que ajuda. Esse é o tal do mentalismo. É acreditar que tem um piloto invisível na nossa cabeça. Isso cria a ilusão de um eu que age por conta própria, mas na verdade é uma armadilha. Por quê? Porque se a causa das nossas ações é um fantasminha que ninguém vê, como a gente pode estudar isso? Não dá. A gente acaba aceitando essa resposta falsa e simplesmente para de procurar as causas reais do comportamento, que estão aqui, no mundo natural. E um outro grande problema do mentalismo é o raciocínio circular. Olha só esse exemplo clássico. Alguém pergunta por que uma pessoa rouba carros. E a resposta é, porque tem baixa autoestima. Ok, mas como se sabe que ela tem baixa autoestima? Porque ela rouba carros. Percebe? Não explica nada. A gente só dá um rótulo novo para o comportamento e finge que o rótulo é a causa. A explicação de verdade se perde no caminho. O filósofo Gilbert Ryle identificou mais um problema, que ele chamou de erro de categoria. Imagina que alguém mostra uma maçã e uma banana, e depois a pessoa pergunta, legal, mas e a fruta? Cadê a fruta? É um erro de lógica, né? Fruta não é uma terceira coisa na caixa, é o nome da categoria que inclui a maçã e a banana. Do mesmo jeito, inteligência não é uma coisa invisível que causa ações inteligentes, é só o nome que a gente dá para o conjunto dessas ações. Essa ilustração aqui é brilhante. Demonstra o ponto perfeitamente. Não existe uma entidade fantasma chamada espírito de equipe que fica flutuando por aí e obrigando os jogadores a comemorar. O espírito de equipe são os abraços, os gritos de incentivo, a estratégia em conjunto. O comportamento em si é a essência do que está acontecendo. Não é um sintoma de algo escondido. Certo. Se o fantasma na máquina é o problema, qual é a solução? A ciência do comportamento propõe uma mudança bem radical de perspectiva. Parar de olhar para momentos isolados e começar a ver o filme completo da nossa vida. Então, o ponto central é esse aqui, a visão molar. Em vez de analisar o comportamento como se fosse uma foto, um único instante no tempo, a gente passa a ver como um filme. Sabe, atitudes, intenções, sentimentos, não são coisas que acontecem num piscar de olhos. São padrões de ação que se estendem
ao longo do tempo. E aqui temos exemplos perfeitos disso. O que é o amor? Não é uma coisa secreta dentro do peito. É o padrão de ações amorosas ao longo do tempo. E sentir dor é o conjunto de comportamentos que indicam dor. Os sentimentos mais profundos não são segredos internos. Eles são a soma das nossas atividades, públicas e observáveis. Ah, mas e o pensamento? Alguém poderia perguntar. Bom, esta imagem dá uma resposta bem elegante. Pensar é um comportamento privado, sim, mas ainda é uma ação física. É o que os cientistas chamam de discurso subvocal. É o corpo falando consigo mesmo, só que sem fazer as cordas vocais vibrarem para produzir som. Não é um acesso a uma foto mental. É o nosso corpo realizando a ação física de ver ou falar de forma privada. E a consciência, aquele sentimento de eu, também não é um teatrinho mágico na nossa cabeça. É uma habilidade social que a gente aprende. Desde criança, as pessoas perguntam pra gente o que você está fazendo, onde está doendo, o que você quer. A sociedade nos treina a observar e a descrever nossas próprias ações, tanto as públicas quanto as privadas. A autoconsciência, no fim das contas, é uma habilidade que nos é ensinada. Agora, vamos juntar todas as peças. A gente já viu as regras, o problema do fantasma na máquina e a solução, que é ver o comportamento como um filme. Agora, podemos finalmente chegar a uma conclusão sobre todo esse mistério da mente. É importante a gente notar que essa não é uma ideia única, fechada. Como essa tabela mostra, existem várias escolas de pensamento dentro da ciência do comportamento. Todas elas rejeitam as causas mentais fictícias, mas cada uma aborda os eventos privados e os termos mentais de maneiras diferentes, cada vez mais sofisticadas. É um campo de estudo muito rico e que está sempre evoluindo. E assim, a gente chega ao fim do fantasma na máquina. Essa visão científica não diminui o ser humano. Pelo contrário, ela nos coloca de volta no mundo natural. Não somos pequenas consciências presas dentro de um corpo. Nós somos o corpo inteiro, agindo, sentindo e vivendo como um organismo completo e fascinante. E a ideia central que fica é exatamente esta, resumida de forma perfeita na frase que vemos. Você é um organismo complexo, inteiro e fascinante. Suas dores, amores e pensamentos não são fantasmas isolados em uma mente invisível. Eles são você, verdadeiramente agindo, sentindo e interagindo com o universo ao seu redor. A magia não está escondida, ela está em tudo o que fazemos.